Olá, meu querido, a graça e a paz a todos. Esta vai ser uma série de estudo que estaremos trazendo sobre discipulado, ou especificamente sobre alguns temas da Bíblia, da teologia, das Escrituras, do Evangelho, que estaremos tratando a partir de agora. Essas aulas são tanto para aqueles que querem se batizar na igreja, na primeira igreja congregacional aqui em Guarabira, na Paraíba, onde eu sou pastor, e também para aqueles que querem aprender um pouco mais da palavra de Deus e não tiveram ainda uma base sólida com relação às principais doutrinas. Portanto, a partir de agora, fique atento, no decorrer do estudo, no decorrer da nossa aula, eu estarei fazendo e trazendo uma palavra-chave que depois, no final do curso, cada aula vai ter uma palavra-chave diferente e no final do curso, você que assistiu todas as aulas vai poder dizer quais são as palavras-chave de cada aula, de cada doutrina que nós estaremos tratando aqui. No final do curso, são 11 aulas especificamente que estaremos trazendo. No final, se você assistiu todas as aulas, você vai saber dizer quais são as 11 palavras-chave. O que é que isso significa? Quando você estudar todas as aulas, você me dirá, vai mandar um e-mail, mandar o nosso contato aqui, você vai mandar as 11 palavras-chave e eu vou entender que você de fato assistiu todas as aulas. E você receberá gratuitamente um certificado aqui do nosso curso básico introdutório de Bíblia e de teologia, ok? Muito bem, vamos para a nossa primeira aula. Aqui são diversos materiais e estudos que eu selecionei, que eu organizei, porque entendi que o melhor resumo para que aquela pessoa que nunca leu um livro de teologia sistemática, nunca foi no seminário, mas quer aprender, você vai receber aqui o básico. Depois estaremos aperfeiçoando, logicamente, os demais assuntos. Muito bem, primeiro eu quero dar aqui as boas-vindas, você que é da primeira igreja congregacional aqui em Guarabira, você que deseja se batizar, chegou a sua hora, não deixe de participar conosco, de estudar aqui essas lições. Eu quero dar aqui alguma informação introdutória. Esse material aqui é o material da primeira igreja congregacional de Guarabira, aqui na Paraíba. Eu sou Antônio Pereira da Costa Júnior. O meu e-mail, para que você já possa gravar aí, é o apologista@yahoo.com.br. Qualquer dúvida, nos mande por e-mail as informações que estaremos respondendo. Agora que você já aceitou a Cristo ou está em comunhão com Deus, irá desejar aprender como andar perto de Deus. Esse é o nosso objetivo aqui neste curso. Ou simplesmente você que já faz muito tempo que está na igreja, nunca se batizou, chegou a sua hora, então preste atenção nesses assuntos aqui. Bem, a Bíblia chama isso de crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está em 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Algumas atitudes que lhe ajudarão a crescer como novo convertido. Primeiro, leia a Bíblia diariamente. Esse é um grande exercício que você pode fazer. E eu quero lhe aconselhar, não comece do Gênesis, comece do Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João. Lê um capítulo por dia, não precisa ler muito se você não tem ainda esse costume, ou esse prazer, ou esse hábito. Então, lê um capítulo por dia, mas vale a pena você ler toda a Bíblia. Comece pelo Novo Testamento, é a dica que nós damos aqui. A Bíblia é a palavra de Deus inspirada. Além de anunciar as boas novas de perdão e vida eterna, ela também responderá a várias dúvidas que você terá à medida que tentar viver de maneira a agradar a Deus. Ela capacitará você a estar perfeitamente preparado para toda a boa obra. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 17. Ore diariamente. Fale sempre com Deus. Conte os seus problemas a Ele. Deixe-o carregar o peso dos seus problemas. E aí você encontra respaldo na Bíblia, em Mateus 11, 28, 1 Pedro 5, verso 7. Lance sobre ele toda a sua ansiedade. Busque a ele. Mas não importa se você não sei orar. Não, ninguém sabe orar como convém, é o que diz
a palavra de Deus, mas o Espírito nos ajuda em nossas necessidades e leva as nossas petições ao Pai. Portanto, não se preocupe de falar bonito, nada disso. Diga apenas a Deus o que você sente, o que você deseja, as suas lutas, seus conflitos, e Ele com certeza irá lhe escutar. Louve e agradeça a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele fez por você. Então, reconheça a sua fraqueza. Ninguém é super crente, não. Temos fraquezas, temos falhas, somos seres humanos. Confesse seus pecados de maneira específica, né? Diga a Deus que as suas dificuldades, os seus pecados, aquilo que você quer superar. Faça disso um hábito, não é? Ou melhor, ore pedindo por outras pessoas para que elas também venham a receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Você tem amigos, pais, irmãos, parentes, que você gostaria que eles reconhecessem a verdade e entregassem sua vida a Cristo? Então ore por eles também, peça pela vida deles. E aí, outra dica aqui, defina o horário. De preferência pela manhã, mas isso aqui não importa o horário, basta que você defina. Tem gente que de manhã é muito apressada, à tarde está ocupada, à noite, então você tem que definir qual o melhor horário para você fazer essas devocionais. Mas diz aqui, de preferência pela manhã, caso você possa, quando você está descansado e sua mente mais tranquila para ler e orar. Mas como disse, você pode fazer o seu horário melhor. Faça disso um hábito. Escolha um lugar tranquilo, onde você possa ficar sozinho com Deus. Faça uma lista dos pedidos de oração. Ore por você, por outras pessoas. Primeiro, leia e medite sobre um texto das Escrituras e depois gaste alguns momentos em oração. Depois que este momento de Deus ou com Deus se encerrar, entregue o seu dia que está começando, a sua vida a Ele. Ou, se for à noite, agradeça pelo dia que você passou, peça pelo dia seguinte. Então, esse é o nosso conselho inicial. Quando você recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, você iniciou um relacionamento não só com Jesus Cristo, mas também com os outros, que tomaram este passo de fé, ou seja, os demais cristãos. Não importa qual era a sua opinião antes, mas e a igreja hoje é uma experiência rica e também recompensadora. Ou seja, ninguém é cristão em casa. Procure conviver com os irmãos, procure frequentar os cultos, procure ter comunhão com os outros. Isso nos traz crescimento e muito aprendizado. Lembre-se, ninguém é perfeito, né? Você talvez fique, vão descobrir isso ou aquilo de mim, eu sou tão falho. Todos nós somos falhos. Os cristãos, eles se unem para juntos crescerem na fé em Cristo Jesus. Através do ensino e da pregação da palavra de Deus e sua compreensão dela será cada vez maior. Você terá a oportunidade de fazer perguntas e discutir sobre as Escrituras com outras pessoas. Você aprenderá a adorar a Deus, isto é, a louvá-lo por tudo que Ele é e agradecer por tudo que Ele tem feito por você. Então, nos estudos bíblicos, escola dominical, por exemplo, domingo pela manhã, quinta-feira à noite, geralmente trazemos estudos e interagimos com as pessoas para tirar dúvidas. Isso é importante que você tenha isso em mente, né? Todos nós temos dúvidas, portanto, não deixe as suas dúvidas por aí sem resposta. Se qualquer dúvida, já falei, nos manda um e-mail que estaremos respondendo com muito carinho para o seu crescimento espiritual. Adorando, aprendendo e servindo com outros cristãos, você descobrirá outras pessoas com quem pode ter amizade duradoura, uma amizade que será para toda a eternidade. Portanto, frequente sua classe de discipulado para que possa aprender melhor a palavra de Deus. Assim, você poderá descobrir o seu dom e participar de algum ministério específico aqui na Igreja Congregacional de Guarabira. E, por fim, nessa parte introdutória, esperamos que Deus lhe abençoe durante os estudos. Estamos aqui para ajudá-lo a crescer dia a dia. Qualquer dúvida, não hesite em perguntar. Persevere, estude, ore, pergunte e cresça para a glória de Deus. No amor de Cristo, eu, Antônio Pereira da Costa Júnior, meu e-mail, grave, escreva oapologista@yahoo.com.br. Muito bem, a nossa primeira lição é a Bíblia.
né? Logicamente que a Bíblia é a base da nossa fé, é através da Bíblia que nós conhecemos a Cristo e a salvação. Salmo 119, 105 diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. D.L. Moody, um grande evangelista, ele disse o seguinte: este livro me fará evitar o pecado, ou o pecado me fará evitar este livro? Portanto, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a partir de agora e para todo sempre, é o seu guia infalível. Você já deve ter em suas mãos a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Se você não tem aqui, você é novo convertido, ainda não tem uma Bíblia, nos procure que a gente vai providenciar uma Bíblia para você. Não é um escrito qualquer, pois é o livro dos livros. É diferente porque só nele você encontra tudo o que Deus fez para dar a salvação e a vida eterna às pessoas. Através dele, você sabe qual é a vontade de Jesus Cristo para a sua vida, agora que tomou a decisão de não somente tê-lo como Salvador, mas também como seu Senhor. Por isso a Bíblia é chamada de Palavra de Deus. Primeiro, a Bíblia em suas mãos. Dê uma olhada rápida neste livro que está em suas mãos. Você vai olhar, nossa, é muito grosso, ou nossa, é muita coisa para aprender. Provavelmente veio à sua mente a pergunta: o que é a Bíblia? Para você descobrir a resposta, primeiro tem de entender que este vocábulo quer dizer livros. Ou seja, a Bíblia não é um livro, é um conjunto de livros. Isto é, vários livros juntos em um só. Há uma página em sua Bíblia, logo nas primeiras folhas, onde está escritos os nomes de todos os livros que a formam. Procure-a e dê uma lida neles. Não se preocupe se alguns deles forem estranhos e difíceis para se ler pela primeira vez. Porque está se dizendo que toda a Bíblia ela tem um índice. O índice é nada mais, nada menos do que aquilo que contém a Bíblia Sagrada. Ou seja, é isso aqui, essa tabelinha aqui é o índice. Ou seja, tem aqui o Antigo Testamento, os livros do Antigo Testamento, a página, se você tem dificuldade de encontrar, e os livros do Novo Testamento, ok? Então está aqui, para quem tem dificuldade de encontrar, você dê uma olhadinha, dê uma lida, né? Se identifique aí, procure se aperfeiçoar nesse sentido, de você entender quais são os livros do Antigo Testamento, quais são os livros do Novo Testamento. Muito bem. Não se preocupe se você, algum deles ainda for estranho e difícil para se ler pela primeira vez. Bem cedo em sua vida cristã você concluirá que não se pode ser crente sem a palavra de Deus. Por isso, os autênticos cristãos carregam, leem e estudam a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, porque através dela o Senhor se dá a conhecer aos homens. Isso se chama revelação divina. Muito bem. Deus fala conosco através da Bíblia. Lendo-a, você começa a conhecer o Senhor, a entendê-lo e a obedecer às orientações dele para a sua vida particular e participação na igreja da qual você faz parte. A revelação de Deus, a qual se encontra na Bíblia, foi escrita por cerca de 40 pessoas em 3 idiomas: o hebraico, o grego e o aramaico. Isso aconteceu há muitos anos. Uns eram profetas, outros reis, sacerdotes, pescadores, criadores de gado e até cobrador de impostos. Deus escolheu estas pessoas e as usou, apesar de suas imperfeições e seus diferentes conhecimentos da vida humana. Este é o lado maravilhoso da Bíblia. Apesar dos livros serem escritos por pessoas diferentes, em épocas bem distintas e depois unidos num só livro, a Bíblia é completa e perfeita em unidade e harmonia. Deus inspirou estas pessoas para escreverem a Bíblia, capacitando-as a receber e a transmitir o ensino sem mistura e nem erro. A inspiração divina também é a garantia de que as pessoas escolhidas escreveram apenas o que Deus queria, sem os sinais das fraquezas
e dos erros próprios da natureza humana. Isso se chama inerrância. Ou seja, na Bíblia não há erros nem contradições. Há muitas coisas que a gente não entende, né? Que a gente chama de paradoxo. Que é isso? São duas verdades que parecem apenas se contradizer, mas no final elas andam juntas. Depois estaremos falando mais sobre isso. Mas a Bíblia ela é inerrante. Leia a seguir o que disse Paulo, um dos escritores da Bíblia. Ele falou em 2 Timóteo 3,16, parte A: toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda a Escritura, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. E aí, ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal modo manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessário para a salvação. Por isso, o Senhor, servido em diversos tempos e diferentes modos, revela-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade, né? Declara à sua igreja aquela vontade. E depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Sob o nome de Escritura Sagrada, ou Palavra de Deus Escrita, inclui-se agora todos os livros do Velho e do Novo Testamento, que são os seguintes: todos dados por inspiração de Deus, para serem a regra de fé e de prática. O Velho Testamento você pode ver aí, 39 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esté, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos ou Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Estes são os livros do Antigo Testamento. Aliás, deixa eu dar aqui já uma observação muito interessante, até para quem prega a palavra. Quando você vai citar os livros do Antigo Testamento, né, você não diz, por exemplo, 1 Samuel, 2 Samuel. Não. É 1 Samuel, 2 Samuel. 1 Reis, 2 Reis. Porque trata-se de livros. Primeiro livro dos reis. Segundo livro de crônicas, por exemplo. Quando já você vai falar e citar os livros do Novo Testamento, você não diz, por exemplo, 1 Coríntios, ou 2 Tessalonicenses. Não. Aí você já usa o feminino, 1 Coríntios, 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses. Por quê? Porque se trata de cartas. Então, geralmente a gente costuma ouvir as pessoas dizerem, né, por exemplo, 1 Crônicas ou 1 Crônicas. Não, é primeiro, né, no masculino. Livros do Novo Testamento, feminino, porque o Antigo Testamento trata-se de livros e o Novo Testamento trata-se de cartas, geralmente. O Novo Testamento são 27 livros: Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João. Lembre-se que são cartas. E Judas e Apocalipse. 3 palavras importantes aqui para você entender. Há 3 palavras que nos ajudam a compreender alguns aspectos relacionados com o registro e o ensino da Bíblia como a palavra de Deus. São as seguintes. Primeiro, revelação. O que é revelação? É o ato pelo qual Deus se deu a conhecer ao homem.
Se Deus não houvesse tomado a iniciativa de revelar-se ao homem, ele por si mesmo jamais chegaria a conhecê-lo. Isaías 59:2, Romanos 6:23, parte A. Não seria possível ao ser humano expulso do Éden em virtude do pecado e por isso espiritualmente morto, conseguir por si mesmo conhecer seu Criador. No sentido mais comum, a palavra revelação significa descobrir, desvendar, tirar o véu. É como se tira o véu da face. No sentido bíblico, refere-se ao ato pelo qual Deus manifestou a sua palavra, melhor, a sua pessoa e o seu plano salvador, ou seja, as suas criaturas. As formas e manifestações da revelação foram múltiplas e variadas, mas foi em Cristo que elas alcançaram sua expressão suprema, conforme diz Hebreus 1 e 2. Ou seja, a natureza revela a Deus, mas não revela completamente. O que a natureza faz é apenas dizer que há um Criador. Mas em Cristo, a revelação se torna plena. Deus revelou-se por meio de visões, sonhos, anjos e outras manifestações especiais. Revela-se também por meio da consciência, da natureza e da história. Na Bíblia encontramos as verdades eternas que Deus revelou aos escritores sagrados para a salvação do pecador. João 20, verso 31. Portanto, essa é a grande revelação. A palavra de Deus é a grande revelação. E a gente entende a palavra à luz, de Cristo Jesus. Segundo lugar, inspiração. O que é inspiração? É o ato pelo qual Deus, mediante o Espírito Santo, influenciou e guiou os escritores sagrados para que registrassem fielmente os atos e as palavras de seu plano de salvação. 2 Timóteo 3,16, 2 Pedro 1,21. A inspiração não consiste, no entanto, no fato de perder o escritor a sua personalidade e tornar-se, por uma influência mecânica exterior, instrumento passivo nas mãos de Deus. O Espírito Santo inspira o homem, despertando os seus poderes racionais, deixando, porém, que ele exerça a sua atividade de acordo com os dons naturais e a cultura que possui. Ou seja, inspiração aqui não quer dizer que os escritores ficaram assim estáticos, como se recebe uma entidade e ele escreve como robô. Não. O Espírito de Deus usa os dons e talentos das pessoas para deixar registrado a palavra de Deus. E a terceira e última palavra é iluminação. O que é que significa isso? Esta palavra significa o esclarecimento do Espírito Santo sobre aqueles que ouvem ou leem a Bíblia. Por meio da iluminação, Deus, pela ação do Espírito Santo, esclarece os leitores da Bíblia, capacitando-os a compreender a verdade salvadora revelada. Sem a revelação, o pecador jamais chegaria a conhecer a Deus. Sem a iluminação, jamais chegaria a conhecer a verdade revelada. É o que diz 1 Coríntios 2,14 e João 14, verso 26. Ou seja, porque muitas pessoas leem a Bíblia e não entendem nada? Porque muitas pessoas leem a Bíblia apenas de forma racional, intelectual, como uma literatura, e não chegam ao conhecimento da verdade do Evangelho. Porque isso só se dá pela iluminação do Espírito Santo. Portanto, iluminação é a atuação de Deus na mente e no coração do homem, através do Espírito Santo, capacitando-a para compreender o ensino da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Muito bem, o apóstolo João fala da unção do Espírito Santo. João 2, verso 27 diz assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Aqui, logicamente, João não está dizendo que a gente não deve estudar e não deve precisar de outros para aprender. O que ele está dizendo é que só se compreende o Evangelho na sua inteireza, apenas através do Espírito de Deus. O homem, intelectualmente falando, ele não compreende a espiritualidade que há por trás da vontade de Deus.
A confissão de fé de Westminster, que é uma confissão muito antiga da igreja, né, principalmente reformada, e depois você vai entender esses termos, afirma que ser necessária a operação interna do Espírito Santo para que a verdade das Escrituras seja aceita salvadoramente. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte, o que essa confissão diz é o seguinte, né, somente uma operação interna abrindo o nosso entendimento é que nos faz compreender de fato o que a letra, o que a palavra quer dizer e seu sentido espiritual para nós numa mudança de vida. Nesse sentido, o reformador João Calvino chama o Espírito Santo de mestre interior. E todo aquele que tem o Espírito de Deus, ele pode discernir entre a verdade e o erro. O homem natural não pode fazer isso. A iluminação ou a unção do Espírito não se opera apenas no intelecto, né, na mente, mas também nas emoções e na vontade, predispondo o homem a pôr em prática o ensino de Deus. A iluminação, contudo, não dispensa o esforço sério e piedoso para compreender corretamente a palavra de Deus. A Bíblia deve ser lida e interpretada. A regra infalível de interpretação da Escritura é a mesma Escritura. Portanto, quando houver questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto da Escritura, sentido que não é múltiplo, mas único, né? Não há muitas interpretações, mas uma só interpretação, esse texto pode ser estudado e compreendido por outros textos que falem mais claramente. Ou seja, o que se diz aqui é que quando você não chega em determinado ponto, determinada passagem que tem algum ensino, esse ensino da palavra pode ser entendido a partir de outros textos que falem sobre a mesma coisa. Ou seja, você não pode isolar um texto e tentar entender esse texto de forma isolada e dar uma interpretação diferente do que outros textos estarão falando sobre aquele assunto. Isso se chama isolar versículo, e muitas heresias e ensinamentos são feitos assim. Se isola um texto e a partir deste texto se cria uma doutrina que não tem nada a ver com as escrituras como um todo. Então é preciso muito cuidado com relação a isso. Mas vamos aprender isso também futuramente, ok? Não se preocupe. Você pode ver em Atos 15:15, João 5:46, 2 Pedro 1:20 ao 21. Através de uma revelação especial, ele se deu a conhecer e mostrou o modo como devemos vivê-lo e servi-lo. E pela iluminação, através da atuação do Espírito Santo em nossas mentes, ele nos capacita a compreender a sua revelação especial registrada na Bíblia. Muito bem. E aqui eu já quero dar a nossa, palavra-chave. A primeira palavra-chave você deve registrar aí, já estamos chegando no finalzinho do nosso primeiro estudo. Então a primeira palavra-chave é congregacional. Ok? Nós fazemos parte da igreja congregacional. Depois estaremos falando o que é que significa ser congregacional, de onde vem e tudo mais. Mas a primeira palavra, deixa aí registrado para depois você me passar, é a palavra congregacional, ok? A Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e de prática. Por isso, devemos examiná-la continuamente. Seu estudo deve ser praticado, pois viver o ensino bíblico resulta em crescer espiritualmente. A suficiência da Bíblia. As igrejas evangélicas unanimemente sustentam que a Bíblia é a única regra de fé, de prática infalível de cada cristão. Isso significa que nela encontramos toda a orientação tanto para a nossa fé quanto para a nossa conduta. É a base da doutrina e da vida do crente. É o padrão único e suficiente do que cremos e praticamos. Então você não precisa de novas revelações. A Bíblia é o seu guia infalível. Notemos por quê. Primeiro, ela fala em nome de Deus. Veja Isaías 1:2, Mateus 4:4. Segundo, Jesus e os apóstolos apelaram para as Escrituras. Veja a importância dela. Você pode ver em Lucas 16:26, 10:25 ao 28, 2 Timóteo 3:17. Terceiro lugar, ela está acima das tradições humanas. Os fariseus foram repreendidos por Cristo por darem ao maior valor às suas tradições do que a Bíblia. Marcos 7,
6 ao 8. Isso não quer dizer, evidentemente, a Bíblia, a igreja, ela depende das tradições. Nós, como protestantes, temos a nossa tradição, outros ramos do cristianismo têm a sua tradição. O que nós estamos falando aqui é que a tradição não pode estar acima das escrituras. Entende? A tradição é importante para a gente compreender alguns aspectos, mas a Bíblia deve estar acima da própria tradição. Quarto lugar, acréscimos e descréscimos são rigorosamente proibidos. Apocalipse 22, 18 a 19 fala sobre isso. Em resumo, podemos dizer que a suficiência da Bíblia está afirmada nas seguintes palavras de João: estes sinais, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. João 20, 31. Esse é o objetivo principal da palavra, é conhecer Jesus. Jesus é o centro da Bíblia, é o centro do Evangelho, é o centro da salvação. Não é a instituição que salva, não é a igreja congregacional, batista, assembleia, não são as seitas que salvam, não é porque eu sou católico, ou espírita, ou testemunho de Jeová, ou mórmon, seja lá o que for, não é isso. A salvação não está numa instituição. Coloque isso na sua mente e na sua alma para sempre. A salvação se encontra em Jesus. E como é que a gente conhece Jesus? Através da Bíblia Sagrada. Ele mesmo diz, errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É isso aqui que a gente deve ensinar para todas as pessoas. Tem gente que vai procurar a igreja ou denominação pensando que naquele lugar vai encontrar a salvação. Só encontra a salvação ali se ali estiver ensinando o verdadeiro Evangelho e Jesus Cristo como centro. Do contrário, é engano. Muito bem, meu querido, chegamos ao final da nossa primeira aula. Espero que você tenha sido abençoado. Qualquer dúvida, não deixe de nos escrever no nosso e-mail, o apologista@yahoo.com.br. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Quero orar por você nesse instante. Pai, abençoa, o Deus, este amado irmão ou irmã que assistiu essa aula. Abençoa a sua vida, que o teu Santo Espírito abra esse entendimento, abra esse coração, que ele não seja enganado, como muitos têm sido, por falsas doutrinas, por heresias destruidoras, mas que ele se dedique à leitura, à compreensão da tua palavra. Dá-lhe crescimento, graça a cada dia, e que ele olhe tão somente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Assim que nós te rogamos, com corações gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém.